E Hernan Crespo já começa a correr risco de demissão no São Paulo. Vídeo de hoje do canal do Nicola traz bastidores importantes sobre o tema e fala também de Júnior Santos. O atacante que interessa ao Corinthians pode ir parar no Santos? Falo também sobre Carlo Ancelotti e sua renovação com a CBF. Cifras impressionantes. Para completar, notícia exclusiva: sonho vascaíno vai jogar no Chelsea. Falo também sobre Kaique, jogador do Cruzeiro, mais perto de se mudar para a Itália. Tem as últimas do mercado, Palmeiras, Santos, Casemiro e muito mais. Fala aí pessoal, eu sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui, sempre dê tempo de pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações antes das notícias. Bora lembrar você que precisa fazer parte do meu grupo do Telegram, jogos de campeonatos estaduais, Brasileirão, começando em breve, tem torneios pelo mundo e a gente está dando dicas, sugestões e muita análise sem gastar absolutamente nada. Você quer fazer sua fezinha esportiva com mais chances de ganhar? Basta clicar no link do comentário fixo ou da descrição do vídeo. Vai ser direcionado para o meu grupo no Telegram, passa a me seguir, já recebe as dicas de graça, beleza? Agora sim, bora começar contando que as torcidas organizadas do Botafogo marcaram protesto para esse sábado contra John Textor. Procura-se por John Textor, a torcida não vai se calar. Esse é um dos temas do protesto marcado para esse sábado. Já Tiquinho Soares interessa ao Curitiba e ao Remo. O grande problema é o aspecto financeiro no Santos. Ele tem direito a um salário de R$1,5 milhão por mês. Você lembra de Vanderlan, lateral esquerdo do Palmeiras, certo? Se mudou para o Red Bull Bragantino e acaba de passar por uma cirurgia no cérebro. Houve a necessidade dessa operação para tratar de uma má formação na artéria venosa do cérebro. Cirurgia correu bem e a expectativa é de que ele seja liberado para voltar a jogar em alguns meses. Para completar o giro de notícias, contar que Elvis, camisa 10 da Ponte Preta e grande responsável pelo acesso do time da Série C para a Série B, está fora do clube mais. Ele entrou com uma ação na justiça contra a Macaca, cobrando R$8 milhões. Entre outras coisas, o Elvis garante não receber salário há 3 meses, fundo de garantia há 2 anos. Ele também cobra o pagamento de todos os seus vencimentos até dezembro de 2028, quando se encerraria o contrato. Hora de falar sobre Casemiro, que anunciou nas últimas horas que está de saída do Manchester United. A despedida vai se dar no fim do contrato, ou seja, em junho, pouco antes da Copa do Mundo. Titular absoluto da seleção brasileira e também do United. O Casemiro chegou a dizer algo como que os ciclos se encerram e a ideia é tentar sair por cima. Existe uma série de especulações que já aconteciam e vão aumentar a partir de agora com a possibilidade de o Casemiro voltar ao Brasil. Não faz parte dos planos do volante retornar ao país nesse momento. Quando acontecer, ele vai dar prioridade ao São Paulo. Mas, por agora, a ideia é continuar na Europa. Se não acontecer, ele passa a ter 2 opções um pouco mais relevantes. Jogar por um caminhão de dinheiro na Arábia Saudita ou se mudar para os Estados Unidos, repetindo passos de jogadores importantes como Lionel Messi. Casemiro caberia no seu clube do coração, já usa espaço para comentário e registra a sua opinião, beleza? Hora de falar sobre o Santos, que chegou a um acordo para uma dívida de R$23 milhões. Você vai lembrar que o Thiago Maia era atleta do Santos, revelado na Vila Belmiro e vendido para o Lille em 2017 por R$60 milhões, certo? O Thiago Maia tinha direito a 30% do valor desse negócio, algo na casa dos R$18 milhões, só que o Santos não repassou nem sequer um centavo. O Thiago foi à justiça e conseguiu a condenação do Peixe. No fim das contas, em dezembro, as partes chegaram a um acordo para o pagamento de R$23 milhões, que serão pagos de maneira parcelada a partir de março. É por isso que os clubes brasileiros vivem com o pires na mão. Bora falar agora sobre o Palmeiras. Abel Ferreira, muito preocupado com a repercussão negativa da derrota por 4-0 contra o Novo Horizontino, vai com força máxima para o clássico contra o São Paulo, marcado para esse final de semana na Arena Barueri. São 3 retornos super importantes. Andréas Pereira, Felipe Anderson e Vitor Roque estão à disposição. Ou seja, o Abel vai ter a chance de escalar praticamente sua força principal. O provável Palmeiras para essa, entre aspas, decisão, até porque Palmeiras e São Paulo chegam depois de derrotas decepcionantes.
Verdão deve ter Carlos Miguel no gol, Kelvin, Gustavo Gomes, Bruno Fux e Piquerez na zaga, Marlon Freitas, Larson, Andrés Pereira e Alan no meio, com Flaco Lopes e Vitor Roque na frente. Se o Palmeiras perdeu por 4-0 para o Novo Horizontino na terça-feira, o São Paulo perdeu por 3-2 para a Portuguesa em pleno Morumbi na quarta-feira. E essa história de que Kaique está sendo vendido, lateral esquerdo de 22 anos de idade, que pertence ao Cruzeiro, foi alvo de uma nova proposta do Como, equipe da Itália que faz sucesso na primeira divisão do Calcio. Antes de gravar esse vídeo, eu consultei uma fonte cruzeirense, até porque na Itália se especula de que a conversa avançou e o Kaique pode se transferir para o Como a qualquer momento. Informação que eu tenho é um pouco diferente. Primeira oferta de 7 milhões de euros foi recusada. Como fez uma segunda oferta melhor que a primeira, também rejeitada. Não há, nesse momento, qualquer possibilidade de acordo pelas cifras oferecidas na última oferta feita pelo Como. O time italiano vai precisar melhorar bastante as condições do negócio. Cruzeiro sonha com uma proposta de algo na casa dos 15 milhões de euros ou 95 milhões de reais para se desfazer do seu lateral esquerdo, que é o titular. Com uma observação importante, se o Kaique está avaliado em 15 milhões de euros, seu reserva Cauã Prats vale muito mais. O Cruzeiro já recusou uma proposta de 13 milhões de euros do Dortmund. A grande diferença entre o Kaique e o Cauã é que o lateral reserva é 5 anos e 5 meses mais jovem do que o titular, o que lhe garante enorme capacidade de evolução e, por isso, muito mais dinheiro. Bora falar de notícia exclusiva. Fui o primeiro a contar na tarde dessa quinta-feira nas minhas redes sociais que Douglas Luiz, que era alvo, sonho de consumo dos dirigentes vascaínos, já tem novo clube. Ele vai defender o Chelsea por 6 meses, empréstimo até o fim da atual temporada europeia. Só para lembrar, o Douglas Luiz, revelado no Vasco, pertence à Juventus e vinha jogando no Nottingham Forest. Chelsea entrou em contato com a Juventus, conseguiu acordo com o time italiano e também com o Forest, que aceitou a antecipação do fim do empréstimo. Diante desse cenário, o anúncio deve acontecer nas próximas horas e está completamente descartada a chance de Douglas Luiz virar reforço vascaíno. Já era um negócio praticamente dado como impossível diante das cifras. Douglas Luiz tem salário astronômico, tem valor de mercado no futebol europeu e segue chamando a atenção dos principais ou de alguns dos principais times do velho continente. Para completar, registrar que se o Vasco está perdendo o Ryan e não conseguiu trazer Douglas Luiz, há alguns movimentos importantes. Marino Inestrosa já assinou o seu contrato, duração de 4 anos, operação entre 5 e 6 milhões de dólares. Brenner é esperado nessa sexta-feira no Rio de Janeiro para realização de exames médicos e assinatura do contrato, e o Vasco promete usar parte da grana que vai receber com a venda do Ryan para o Bournemouth para trazer um jogador de primeiro nível. Hora de falar sobre Carlo Ancelotti, que chega ao Rio de Janeiro nessa sexta-feira para assinar a renovação do seu contrato com a CBF. O técnico mais bem pago entre todos os treinadores de seleção no mundo vai ter seu contrato ampliado de junho de 2026 para junho de 2030. Ou seja, ele não fica só para a próxima Copa do Mundo, mas também para outra. Importante registrar que seu salário não será alterado. Ele ganha na casa dos 5 milhões de reais por mês, ou 10 milhões de euros por temporada. A gente está falando de mais ou menos 63 milhões de reais por ano, ou esses 5 milhões de reais que eu citei. O bônus, em caso de título para a Copa do Mundo de 2026, é de 5 milhões de euros. A gente está falando de mais ou menos 31 milhões e meio de reais em caso de conquista do título mundial. Você acha que a seleção brasileira tem chances? Use o espaço para comentário e opine. Combinado? Hora de falar sobre Júnior Santos, o atacante do Galo, que negocia com o Corinthians. Pode pintar no Santos? Especulação das últimas horas dá conta de que o Peixe entrou na parada e tenta atravessar o Corinthians. Vale a lembrança de que o Santos busca já há algum tempo mais um atacante. O primeiro alvo foi o Rony. Negociações com o Atlético avançaram, mas na última hora o negócio melou. A partir daí, o Santos passou a focar em Michael, do Flamengo. Dá para dizer que as conversas com o rubro-negro estagnaram diante da necessidade de pagamento de uma compensação financeira. Ao tomar conhecimento de que o Corinthians fez proposta ao Atlético para um empréstimo sem custos,
do Júnior Santos e tendo parte dos vencimentos do Júnior Santos pagos pelo próprio Atlético, o Santos demonstrou interesse. O que eu posso contar para vocês é que até esse momento não houve nenhuma consulta ao staff do jogador. O Edivaldo Ferraz, que é o representante do Júnior Santos, não foi procurado por ninguém do Peixe. E o foco total segue sendo em fechar com o Corinthians. Repercussão extremamente positiva entre torcedores do Corinthians, em sua grande maioria a fiel top e aprova esse tipo de negociação, a contratação do Júnior Santos por empréstimo até o fim da temporada, com 80% dos vencimentos pagos pelo Corinthians, o Galo ficando com outros 20%. O acordo só não foi fechado porque Dorival Júnior ainda não se convenceu. Tenho a impressão de que o Dorival indicou um outro jogador, e enquanto houver esperança em relação a esse outro jogador, o Júnior Santos permanece em stand-by. Resta saber se o mercado vai aceitar essa condição e se não pode aparecer uma outra oferta para o ex-Atlético, ex-botafoguense. Ele chegou a ser artilheiro da Libertadores da América em 2024 pelo Botafogo e se mudou por 8 milhões de euros para o Clube Atlético Mineiro. Informação exclusiva: Hernan Crespo já começa a correr risco de demissão no São Paulo. A avaliação interna é de que o trabalho é ruim. Um dos seus grandes aliados na diretoria era Márcio Carlomagno, que não é mais superintendente geral do clube, ele atuava como uma espécie de CEO. Vou dizer mais: funcionários e integrantes da comissão técnica fixa do São Paulo avaliam o trabalho do Crespo como um trabalho só comum, e a falta de resultados pode acabar pesando. Antes de gravar esse vídeo, escutei de uma pessoa importante dentro do São Paulo que o Hernan Crespo tomou um nó tático do Fábio Matias, treinador da Portuguesa, na derrota do São Paulo por 3-2 para a Lusa, em pleno Morumbi, na noite dessa quarta-feira. Já percebi também entre torcedores, especialmente nas redes sociais, que a avaliação do trabalho do Crespo está longe de ser das melhores. Não dá para dizer que o Crespo cai, por exemplo, em caso de derrota pro Palmeiras, mas aquele processo de fritura interno já existe. E a percepção de quase todo mundo é de que o Crespo não tem muito a evoluir no trabalho. Relações com atletas também estão longe de ser as melhores, já existiram alguns rumores, nada confirmado, embora não exista um atrito pesado, não dá para dizer que o elenco morre de amores pelo treinador. E diante desse cenário, e com o São Paulo fora do G8, do grupo de classificados para a próxima fase do Campeonato Paulista, o Crespo vai precisar de melhores resultados e de desempenho se ele quiser ter vida longa no São Paulo. Treinador contratado ao custo de R$1 milhão por mês, em geral. Os últimos técnicos que o São Paulo fechou têm como multa rescisória 3 meses de salário. Com a sua avaliação do trabalho do Crespo, já uso o espaço para comentário para opinar sobre o tema. Gostaria de saber o que você pensa sobre o assunto. A gente volta às 7, tem live do Nicola. Tchau, tchau.